Era um fim de semana tranquilo e eu estava sozinho em casa, coisa que raramente acontece. Minha casa é bem antiga, deve ter uns 50 anos, então já estou acostumado com tudo que poderia me assustar. Madeira estralando, encanamento velho fazendo barulho de demônio, isso tudo já é comum por aqui. Como disse, estava sozinho e tendo uma família bem barulhenta, na ausência, o silêncio domina a casa inteira, restando apenas os sons vindo do interior das paredes. Era de noite e eu estava assistindo Netflix. Final Space, eu acho, ou qualquer outra animação do catálogo. Estava bem distraído e quase pegando no sono, quando do nada comecei a ouvir um barulho muito alto no quarto acima do meu. Para ilustrar melhor o ambiente, minha casa tem 3 andares. Os quartos ficam no segundo, ligados por um corredor pequeno. E ainda neste corredor, ao lado da porta do meu quarto, há uma escada circular de madeira bem antiga, que tem um rangido bem característico. Esta escada leva para o sótão. Falando assim, parece até um clichê de filme de terror. Mas na verdade, é só quarto onde jogamos toda a bagunça. Nesta época, o sótão era bem abandonado. Só um monte de caixa, cômodas velhas, cheias de brinquedos antigos, peças de computador quebradas e coisas assim. Hoje nós pintamos as paredes e transformamos lá em um quarto de hóspedes. Ficou bem legal. Mas voltando para aquela noite, comecei a ouvir um barulho muito estranho vindo do sótão. Era como se algo pesado caísse no chão. Algo bem pesado. Mas logo descartei esta possibilidade, uma vez que o barulho se repetiu mais uma vez, e depois mais uma e mais uma. Claramente eram passos. Pensei ser o meu gato, o Miau. Ele sempre dava um jeito de me assustar, mas logo descartei a hipótese, dado que ele estava dormindo no canto do meu quarto em cima da mesa do computador. Os passos continuaram altos. Eu contei 6 passos da esquerda para a direita em direção à escada. Então parou. Eu tinha consciência de que estava sozinho em casa e de que era praticamente impossível alguém ter invadido pelo telhado ou subido pela escada circular, pois eu ouviria o ranger dos degraus. Só poderia ser alguém ou algo que já estava ali. Mesmo sem entender a origem do barulho, levantei tentando fazer o maior silêncio possível. Fui até a porta e a tranquei. Fiquei parado ali olhando para a madeira da porta, meio congelado, sem entender nada do que estava acontecendo. Devem ter se passado cerca de 1 minuto em que eu estava ali, encarando a porta, esperando ouvir ou entender o que estava acontecendo. Foi quando os passos voltaram. E agora, ainda mais altos e mais rápidos, eles andaram da esquerda para a direita, como alguém quando anda em círculos. Mas agora eles não pararam no sótão. Começaram a descer pela escada velha, pisando com grande força em cada um daqueles degraus de madeira. O barulho era tão alto e parecia vir de algo tão grande e com tanta raiva, que parecia que a escada iria desabar a qualquer momento. Senti meu coração pular do meu peito e meu corpo paralisou completamente. Aquilo desceu as escadas, deu um passo no corredor e silêncio. Quando eu era nova, 4, 5, 6 anos por aí, eu morava com minha avó, minha mãe, minha tia e o meu primo. Ele é autista. Toda noite, a escada que levava ao segundo andar, onde eu, minha mãe e minha tia dormíamos, cada uma em quartos separados, tinha som de passos, mesmo não tendo ninguém ali. Eu, que era curiosa, sempre saía do meu quarto e ia ver quem estava andando na escada. Quando eu ia lá, os passos paravam, e quando eu voltava para o meu quarto, os passos voltavam. O triste é que a cozinha ficava no andar de baixo, então se eu estava com sede, eu tinha que descer. Sempre que eu descia a escada, eu sentia calafrios. Isso tudo acontecia só de noite. Era possível escutar o som de passos pela casa toda, mas sempre ficava mais alto quando você chegava perto da escada. Não era coisa da minha cabeça.
Minha mãe, minha tia e minha avó confirmaram. No meu quarto tinha um banheiro sem porta, sem janela, uma lâmpada que não funcionava e um espelho gigante. Mesmo não sendo possível o banheiro ter alguma fonte de luz, ele era iluminado, muito iluminado. Mesmo se eu fechasse a janela do meu quarto, que era completamente de ferro, então não passava luz. O banheiro continuava iluminando. O teto não era madeira ou algo do tipo. Meu quarto inteiro era o único cômodo que não tinha teto de madeira ou telhado. Era puro cimento. Ninguém sabia o porquê era daquele jeito. Se souberem, me expliquem, por favor. O quarto de hóspedes era muito esquisito. Das vezes que eu dormi lá, era uma experiência terrível. Era muito frio, um clima pesado que te deixa desconfortável. Lá ficava fazendo estalos esquisitos. Toda vez que eu dormia lá, minha mãe dormia comigo sempre que eu estava lá, nós duas tínhamos uma péssima noite de sono e pesadelos, tirando algumas vezes que eu escutava repetidamente o som da maçaneta. Minha mãe disse que, em uma época, quando ela era pequena, sempre que deixavam copos de vidro em cima da pia, eles estouravam. Minha avó colocou a culpa na minha mãe e nas suas duas irmãs, mas a prima delas, a prima era bem mais velha, confirmou que elas não fizeram nada e que os copos simplesmente explodiam. No final descobriram que era macumba e minha avó chamou um primo aí para tirar isso. Minha mãe me disse que quando era mais nova, estava ela, minha tia, vamos chamar de Amora, minha outra tia, vamos chamar de Morango, meu primo autista e meu outro primo. Ele não é meu primo de verdade. Abandonaram ele e minha avó acolheu. Vamos chamá-lo de Embuste. Estavam sentados na mesa da cozinha. Do nada escutaram alguém entrar. Acharam que era minha avó e chamaram por ela. Ninguém respondeu. A Morango foi na sala ver quem era. Não tinha ninguém. Ela voltou e sentou novamente na mesa. Eles escutaram passos indo em direção à cozinha. Eles olharam para a entrada, mas a única coisa que viram foram o som de passos indo e depois subindo a escada. Minha mãe estava de costas para a escada, que na época ficava na cozinha. Os passos pararam no segundo andar e só foi possível escutar a estática do rádio. Mas o rádio do segundo andar era mais moderno e não tinha estática. E ainda por cima, o rádio estava quebrado, não funcionava mais. O meu primo autista falou: "O vovô está aqui, ele gosta de escutar o rádio." Mas o vovô havia falecido há muito tempo. O Embuste ficou com medo e saiu descalço para a rua. Eu estava trabalhando até tarde, era quase 3 horas da manhã. A rua lá embaixo já estava em silêncio absoluto, o tipo de silêncio que amplifica qualquer som. Senti frio, fui fechar a janela da sala, que estava entreaberta. Quando cheguei perto, ouvi um sussurro. Não era claro, mas parecia meu nome. Baixinho, quase como um chiado, mas inconfundível. Minha espinha gelou. Olhei para a rua, estava vazia. Olhei para cima, para os outros prédios. Tudo escuro. Pensei, é o vento, é o cansaço. Fechei a janela com força. A madeira velha protestou. Fui para a cozinha beber água e, quando voltei, o que vi me fez parar no meio do caminho. A janela estava fechada, eu tinha certeza. Mas, na parte de fora do vidro, bem no centro, havia uma marca de mão. Não era de sujeira. Era o contorno perfeito de uma palma aberta, como se alguém tivesse encostado ali, mas com uma camada fina de vapor ou névoa que se destacava na escuridão do vidro. E o mais aterrorizante, era uma marca muito maior do que a minha mão. Eu paralisei. Como? Eu morava no 12º andar. Não tinha varanda, não tinha andaime, não tinha nada por perto. Olhei para o teto, para o chão. A marca estava ali, seca e nítida. Naquele momento, o silêncio da noite se tornou opressor. Não era mais só a ausência de som da rua. Era um silêncio denso e pesado dentro do apartamento. Eu não ouvia a geladeira ligar, não ouvia a ventilação,
Nem meu próprio coração parecia fazer barulho. Tudo o que eu consegui fazer foi pegar um pano e, tremendo, limpar a marca de mão. Tive a sensação horrível de que, ao tocar ali, estava tocando em algo frio e invisível. A névoa sumiu, mas a pele da minha mão ficou arrepiada por horas. Eu não dormi naquela noite. Fiquei sentado no sofá com todas as luzes acesas, olhando fixamente para a janela. Na manhã seguinte, me convenci de que tinha sido o vapor de alguma coisa, ou a condensação, e a marca parecia grande porque a luz da lua a distorceu. Uma explicação racional, certo? Errado. 2 semanas depois, voltei do trabalho e abri a porta do apartamento. Fiquei a uns 2 metros da sala e senti o cheiro. Cheiro de terra molhada e algo metálico, como sangue seco. Aquele cheiro forte, frio e inconfundível. E lá estava, na mesma janela que eu mantive trancada, coberta pela cortina. A cortina estava puxada para o lado, a poucos centímetros, e no vidro, novamente, a marca. A mesma marca de mão gigantesca, mas dessa vez parecia mais profunda, quase embaçando o vidro por dentro. A diferença é que, agora, ela não estava sozinha. No canto inferior, onde o sussurro tinha vindo da primeira vez, havia uma única palavra escrita, como se alguém tivesse arrastado um dedo na poeira do vidro. Era em uma caligrafia fina e irregular, escrita de dentro para fora. Achei. Eu não esperei. Peguei a mala que já estava no armário, joguei umas roupas dentro e saí do apartamento sem sequer apagar a luz. Entreguei a chave no dia seguinte. Disse que havia tido uma emergência familiar e mudei de cidade na semana seguinte. Até hoje, quando estou sozinho em casa, evito olhar diretamente para a janela depois que o sol se põe. O silêncio da noite ainda me lembra daquele cheiro frio e da caligrafia fina no vidro, me lembrando que, talvez, a coisa que estava no 12º andar, apenas, me deu tempo para fugir. Era inverno em Curitiba e a névoa cobria a cidade. Eu morava sozinha em um apartamento antigo, no 3º andar, com uma janela grande no quarto que dava para uma área pouco movimentada. Eu sempre tive o hábito de dormir com a cortina ligeiramente aberta. Não sei porquê, mas a pouca luz da rua me acalmava. Naquela noite, acordei por volta das 3h30 da manhã. O silêncio era total. Aquele silêncio denso de frio e neblina que suga todos os sons. Senti um arrepio forte, o tipo que não tem motivo aparente, mas te deixa em alerta. Virei-me para a janela, esperando ver apenas a escuridão e o brilho fraco do poste. Mas não, havia alguém na janela. Não estava do lado de fora, no parapeito. Estava ali, grudado no vidro, do lado de dentro, a poucos centímetros da minha cabeça. Era uma mulher. Ela era assustadoramente alta, com os cabelos pretos e curtos escorridos, quase colados no rosto por algo que parecia água ou sujeira. Suas roupas eram escuras, mas o que me paralisou foram os olhos. Eles eram enormes, esbugalhados e estavam totalmente fixos em mim. Não piscavam. Não havia pupilas distinguíveis, apenas 2 manchas negras e brilhantes que pareciam sugar a pouca luz do quarto. A boca estava entreaberta em um formato que não era exatamente um sorriso, mas também não era um grito, algo vazio. Fiquei imóvel. Meu coração, eu juro, parou por um segundo e depois começou a martelar nas costelas tão forte que achei que fosse acordar a vizinha. Eu não conseguia gritar. Não conseguia me mexer. Só conseguia respirar em respirações curtas e superficiais. Tentei forçar minha mente a dizer que era a paralisia do sono, que era um pesadelo, mas não era. Eu podia sentir o frio da névoa que vinha dela. E então, ela fez a única coisa que me fez ter certeza de que aquilo era real. Ela levantou a mão. Era grande, com dedos longos e finos, e estava lentamente se movendo em minha direção.
não na direção do meu corpo, mas do meu rosto. A mão começou a se aproximar da minha têmpora e eu senti um calor gélido emanando dela. Nesse momento, meu corpo teve uma reação de sobrevivência que eu não sabia ser possível. Soltei um guincho estrangulado. Não um grito alto, mas um som horrível, como um animal ferido. A figura parou. Os olhos não desviaram 1 milímetro. E, sem que eu fizesse mais nada, ela começou a se dissolver. Lentamente. Não evaporou, mas a silhueta começou a perder a forma, ficando escura, mais escura, até que se tornou apenas uma mancha de sombra que escorreu pela parede e sumiu. Eu fiquei ali, sentada na cama, tremendo por mais de 1 hora, olhando para a janela vazia. No dia seguinte, procurei por marcas. Não havia digitais no vidro, não havia sujeira no parapeito, nada. Eu me mudei 3 meses depois. Nunca mais consegui dormir com a cortina aberta. E até hoje, o silêncio de madrugada me traz de volta o arrepio e a imagem daqueles olhos vazios. Minha experiência aconteceu quando eu tinha uns 22 anos, recém-casado, e morávamos em um apartamento alugado no centro de São Paulo. Era um prédio antigo, com um pé direito alto e corredores longos e escuros, mesmo durante o dia. Minha esposa, a Ana, trabalhava até tarde, então eu geralmente ficava sozinho em casa à noite. Eu costumava jogar videogame ou assistir filmes até ela chegar. Começou de forma sutil. Eu estava na sala, a televisão ligada, e eu ouvia um sussurro. Não era audível o suficiente para decifrar palavras, mas era definitivamente um som de voz, baixo, vindo do corredor que dava para os quartos. No início eu achava que era o vizinho, ou talvez o som da rua, distorcido. Mas o sussurro começou a ter um padrão. Sempre que a Ana não estava em casa e sempre depois da meia-noite. E ele respondia ao silêncio. Se eu pausasse o filme ou o jogo, o sussurro ficava mais presente, como se estivesse esperando. Uma noite eu decidi testar, pausar o jogo no meio de uma fase e esperei. E lá veio o sussurro. Pela primeira vez me pareceu que a voz era feminina. Meu coração começou a acelerar. Eu estava sozinho no apartamento. Ninguém mais morava conosco. O sussurro, antes uma irritação menor, tornou-se algo mais sinistro. Comecei a sentir um frio estranho no corredor, mesmo com o resto do apartamento aquecido. E a pior parte, a sensação de estar sendo observado. Quando eu estava na sala, sentia que a cada poucos minutos, a coisa que sussurrava estava espiando da escuridão do corredor. Certa noite, a Ana viajou a trabalho. Fiquei sozinho por 3 dias. No primeiro dia, o sussurro estava lá. No segundo, ele parecia mais perto, e eu tive a impressão de ouvir meu nome, muito suavemente, em meio à mistura de sons. Eu me recusei a olhar diretamente para o corredor. Na terceira noite, eu estava no sofá, tentando me distrair com um livro. O prédio estava em silêncio absoluto. Era por volta da 1 da manhã. O sussurro começou e, desta vez, não era mais uma mistura indistinta. Era como se a voz estivesse logo atrás da parede do corredor e eu conseguia distinguir algumas palavras. Ela estava dizendo meu nome. Marcos. Marcos. Eu congelei. A voz não era de ninguém que eu conhecesse. Não era a Ana. Era uma voz rouca, quase seca, e tinha uma qualidade estranha, como se estivesse sendo forçada. E então, o pior aconteceu. Ouvi o som de algo que se arrastava lentamente pelo chão de madeira do corredor. Não era um passo, era um arrastar, pesado, como se algo estivesse sendo puxado. Arrastar, pausa. Arrastar, pausa. O som estava vindo na direção da sala. Eu me enrolei no sofá, cobrindo o rosto com o livro, o suor escorrendo pela minha testa, mesmo com o frio que parecia vir do corredor. Eu rezava para que parasse, para que Ana chegasse, para que qualquer coisa acontecesse. Eu não queria olhar. Eu não podia olhar.
O arrastar parou. Eu podia sentir a presença ali, na entrada da sala, a poucos metros de mim. O ar ficou pesado, quase elétrico. E então um sussurro, agora perfeitamente claro, bem perto do meu ouvido, como se alguém estivesse curvado sobre o sofá. Você está sozinho agora. Eu soltei um grito abafado. O livro caiu no chão. Pulei do sofá, tropecei e caí. Rastejei até a porta da rua. Abri-a com as mãos tremendo e saí correndo do apartamento. Passei a noite na casa de um amigo. Quando a Ana voltou, eu contei tudo. Ela não acreditou totalmente, mas viu o pavor nos meus olhos. Sugerimos que talvez fossem vizinhos, barulhos antigos do prédio, mas eu sabia que não era. Nos mudamos daquele apartamento em menos de um mês. Nunca mais ouvi o sussurro. Mas até hoje, quando estou sozinho em casa e o silêncio se instala, sinto um arrepio e a sensação de que há algo esperando no corredor escuro.